A paz do Senhor para os irmãos da Grande Seara. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de vida, pelo fôlego de vida e pela oportunidade de Deus estar colocando aqui no meu coração para estar falando sobre assuntos que Deus está colocando no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu vou gravar aqui alguns vídeos e postar no grupo da Grande Seara. Primeiro, em 2016, no primeiro trimestre da revista da Escola Bíblica, foi tratado um assunto sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. Para quem é estudante da Escola Bíblica há um bom tempo, vai lembrar sobre essa lição, o primeiro trimestre de 2016. Na introdução dessa revista, irmãos, fala o seguinte: embora o Senhor Jesus não tenha revelado o dia da sua vinda, em seu sermão profético, proferido nos Montes das Oliveiras, ele mencionou diversos sinais que ocorreriam no mundo. Dando um pause aqui, irmãos, eu vou estar mostrando alguns sinais, biblicamente falando, que a respeito da volta de Jesus. Amados irmãos, que possamos abrir nossos olhos, possamos entender que tudo isso que está acontecendo, não só no nosso país, não só no nosso estado, mas no mundo todo, é os prenúncios da volta de Cristo. E que possamos estar unidos, preparados para subir com Ele na glória. Aleluia, Jesus. Então Jesus lá no Monte das Oliveiras, irmãos, ele falou sobre diversos sinais que aconteceriam no mundo. Antes daquele grande e glorioso dia, semelhantemente os apóstolos, irmãos, também mencionam diversos sinais que antecedem a volta de Jesus Cristo. Pois bem, irmãos, o sermão profético de Jesus no Monte das Oliveiras foi proferido como resposta a 3 questionamentos dos discípulos. Como está escrito lá em Mateus capítulo 24, versículo 3, que diz assim: dize-nos, quando serão estas coisas? E qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Está escrito em Mateus 24, 3. Irmão, nós estamos vendo. Em outro vídeo eu vou fazer um apanhado histórico, não só desse século 21, mas como eu nasci no século 20, e muitos irmãos também da Grande Seara que nasceram no século 20. A gente teve a oportunidade de ver em noticiários, ver nas televisões, em jornais, acontecimentos que houveram no século XX. E eu vou estar mencionando sobre isso depois, irmãos, que são os prenúncios da volta de Cristo. Então Jesus, irmãos, mencionou uma série de sinais que ocorreriam no mundo antes da sua vinda, tais como falsos cristos, quantos tem, falsos profetas, irmãos, fome, epidemias, e por que não falar pandemia, terremotos, pois, irmãos, de ontem para hoje, em torno de 1.300 quilômetros da praia de São Miguel do Gostoso, aqui no Rio Grande do Norte, houve um abalo sísmico, bem próximo a nós, irmãos. São os prenúncios da volta de Cristo. Aumento da iniquidade, quanto tem. Basta você abrir nos principais canais de TV do nosso país. Aqueles que são realmente abertos precisam ser os que são fechados. Só morte, 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 morte. Crimes, crimes. Olha aí os sinais da volta de Cristo, irmãos. Esfriamento do amor.
Irmãos, diante desse decreto de igrejas fecharem até dia 2 de abril, podendo ser prorrogado por mais dias, quantos vão se esfriarem? Isso é uma tristeza. Pessoas que vão deixar se elevar pelas sensações e os medos atuais. Além de outros que a gente vai estar mencionando. Embora estes sinais, irmãos, estejam relacionados mais especificamente à segunda fase, a vinda de Jesus. Mateus 24, 40 diz o seguinte. Deixa eu abrir aqui para os irmãos. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 40. Aleluia, Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é tremendo. Diz o seguinte. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixando o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o nosso Senhor Jesus. Mas os sinais estão aqui atentos, irmãos, estão à tona. Então podemos afirmar que eles também ocorrerão nos dias que antecedem o arrebatamento da igreja. Estes sinais, como os que acontecem em nossos dias. Segundo o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, no seu livro, na página 333, ele fala o seguinte: são um fiel cumprimento das profecias bíblicas, nos mais diversos setores da vida religiosa, política e social da humanidade, bem como no âmbito dos fenômenos naturais, que tem por objetivo 3 coisas. Primeiro, irmãos, alertar a igreja quanto à proximidade da volta de Cristo. Advertir os incrédulos, a fim de que se arrependam e tomem parte através do arrebatamento. E terceiro, mostrar a soberania de Deus sobre todas as coisas, evidenciando sempre a supremacia do seu reino. Então, segundo o seu livro, ele mostra aqui 3 alertas sobre os acontecimentos dos últimos tempos, últimos dias, neste ano de 2020. Em Mateus capítulo 24, versículo 5, irmãos, diz que, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Se um profeta é um mensageiro divino, ou um porta-voz de Deus, consequentemente, o falso profeta é alguém de forma enganosa e fraudulenta, e que fala em nome dele. Embora os falsos profetas tenham existido desde os tempos bíblicos, irmãos, porque, olha, vou dar aqui uma referência bíblica no livro de Deuteronômio, capítulo 18. Capítulo 18, versículos 21 e 22. Diz assim, e se disser no teu coração, olha só, irmãos, que é a palavra, aleluia, Jesus. Diz assim a palavra de Deus, e se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Como soberba, a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Esta passagem não está escrita no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22. Olhe, no Pentateuco, Velho Testamento, época de Moisés. E Moisés aqui, o sendo usado por Deus, falou o seguinte, repetindo novamente a palavra da Bíblia. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Como é que a gente vai entender, irmãos, a palavra que Cristo está proferindo para nós, a profecia que Deus está revelando para nós? Como testar, entre aspas, aprovar
Como ter a consciência e ter a convicção de que aquilo é de Deus. O versículo 22 diz o quê? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e a tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Mas a gente vê várias profecias por falsos profetas. Mas aqueles que são de Deus, irmãos, quando a profecia é revelada e acontece. Aleluia, glória a Deus. Em 2 Crônicas, irmãos, capítulo 18. Vamos aqui dar uma passeada na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é fiel, irmãos. Deus é tremendo. Creia que Jesus ele está no barco contigo e comigo. Vai vir tempestades e vendavais, mas Deus está conosco. No capítulo 18, irmão, de 2 Crônicas, versículo do 4 ao 7, diz o seguinte: Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Consulte, irmãos, busque. Diga: Senhor, tudo isso que está acontecendo, Pai, me revelas, me mostras, Jesus, me mostra, Pai. Peça a Deus que Ele vai te mostrar, irmãos, Ele vai te revelar. Aleluia, glória. Deus é grande. No versículo 5 diz que então o rei de Israel ajuntou os profetas. Sabe quantos, irmãos? 400 homens. E disse-lhes: 400 homens. Na época de Josafá. Presta atenção. Iremos à guerra contra Ramote Gileade ou deixá-lo-ei? Vou ou não vou para a guerra? Perguntou a 400 profetas. E eles disseram, os 400, preste bem atenção: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Olha aí o perigo. Será que é de 400? O povo não diz tanto do mundo que a maioria, a voz do povo é a voz de Deus. Deus não fala como homem. Deus não é homem para quem minta, nem filho do homem para quem se arrependa. O que Deus fala, Ele bate, Ele cumpre. Aleluia, glória a Deus. No versículo 6 diz o seguinte, de 2 Crônicas, capítulo 18, do versículo 4 ao versículo 7. Disse, porém, Josafá, olha aí Deus usando: não há ainda aqui algum profeta, não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos. Mas, irmãos, como diz a linguagem popular, vem aqui para nós. 400 profetas. Quantas pessoas não tinham ido na conversa desses 400 profetas? Mas aquele que é de Deus, aquele que é do Senhor, o que Deus fala, revela a ele ou a ela, acontece. Então creia e acredite. Se Deus revelou para você, vai acontecer. Se foi Deus, vai acontecer. Se Deus disse que vai te dar, aleluias, portas abertas, que Deus vai te curar, vai te libertar, vai te renovar, vai salvar os teus entes, vai colocar teu nome lá em cima, vai tirar lá de baixo e colocar lá em cima, tirar da cauda e colocar na cabeça. Ele vai abrir portas onde não tem. Se Deus está revelando para você e te mostrando, se é Deus, vai acontecer.
Mas o rei disse: não tem outro aqui para que possamos consultar? Olha aí os prenúncios, falsos profetas. Na época do rei Josafá, irmãos, já existia. E muitos, a Bíblia revela aqui, só nessa passagem 400. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22. Se a tal palavra de tal profeta não se cumprir, não temas ele. Para que ter medo? Aquele que bate às vezes no teu peito, diz que é de Deus. Cuidado, nos últimos tempos falsos profetas aparecerão. Mas aquele que é de Deus pode ser o mais simples e humilde, independente da raça, etnia e cor. Deus vai fazer um milagre. Xarabassubernicolás. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem porque podemos consultar o Senhor. Ainda há uma mulher, ainda há um homem. Acredite, irmãos, nós da grande seara, nós somos escolhidos de Deus. Ainda há aqueles que nós podemos consultar a Deus. Deus nos ajuda. Amados irmãos, falar sobre a vinda de Jesus é tão lindo, mas também é tão difícil, porque tudo isso que está acontecendo no nosso viver, na nossa vida, neste planeta, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro, tudo isso é sobre a volta de Jesus. Aleluia. Porém eu aborreço, porque nunca profecia. Olhe, vou repetir o versículo 7. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Olha aí, o rei de Israel disse: tem um profeta aqui que só fala mal de mim. Oh Jesus! Como diz um certo irmão cantor, a porta que fecha para nós é livramento, para os crentes, para aqueles que estão com o Senhor. A porta que fecha, muitos dizem: perdi, oh Jesus, é livramento, irmãos. Será que Deus só mostra para nós bênção? Será que o deserto, a cruz que Jesus tanto falou, quem quer seguir a mim, toma a sua cruz e siga-me? Será que a cruz é tão maneira assim, irmãos, de cada um de nós? Claro que não. E este é Micaías, filho de Imlá, e disse: Josafá, não fala o rei assim. E disse Josafá: não fala o rei assim. Olha, irmãos, cadê os Micaías atuais de 2021, de 2020? De 21 de março, que fala aquilo que Deus está revelando. Eu sei que tem muitas coisas aqui ainda para mostrar para os irmãos, mas eu vou parar por aqui, irmãos. Aleluias. E dizer o seguinte sobre os falsos cristos. Muitos enganadores, irmãos, têm se levantado dizendo ser o próprio Cristo, o Filho de Deus reencarnado. Um dos mais conhecidos é o Henri Christ, o tão mencionado, que em 1982, no século passado, fundou a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Olha aí, e ninguém fez nada. Ele costuma vestir-se de túnica branca, manto vermelho, e possui uma coroa de espinho na cabeça. Ele costuma aparecer na mídia, dar entrevistas. Isso quem tem uma idade um pouquinho, né? 30 anos, 40, até 20 talvez, viu isso na mídia acontecer em uns tempos passados. Dar entrevistas e conscientizar a população da sua missão,
esse tal falso Cristo, falso profeta, está repreendido, que foi homem pecador até 1969, quando Deus revelou a sua identidade, e então passou a viver de acordo com o dom de Deus. Está vendo aí? Os 400, não é Micaías. Ele afirma que tem seguidores em mais de 30 países, como advertiu o Senhor Jesus, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5. Irmãos, que possamos estar apegados em Jesus, enraizados na sua palavra, na oração, no jejum. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. E Ele vai nos livrar de todo esse mal. Eu sei que isso é prenúncio da sua vida, mas nós somos, como diz a palavra, os Micaías, que não tem medo de rei nenhum, não tem medo de autoridade nenhuma. Nós tememos só a Deus. E as coisas vão vir. As coisas virão. Dificuldades virão. Mas nós estamos em Cristo. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Nesses dias que vamos estar sem o culto na Grande Seara, sem o clamor do meu dia, sem o ciclo de oração, a oração dos montes, sem a consagração, sem o culto de terça, o culto de instrução da quinta, sem a escola bíblica, presenciais. Deus tocou no meu coração de fazer também vídeos e mostrar para os irmãos. Então, irmãos, que possamos estar unidos em oração em nome de Jesus e buscar a Deus enquanto se pode deixar invocar enquanto está perto. A paz do Senhor e tenha uma boa tarde em nome de Jesus.